Olá, queridos, bom dia, Deus nos abençoe, uma excelente terça-feira a todos, que o Senhor nos conduza nesse dia e nos abençoe grandemente, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, o tema da nossa semana hoje é renúncia. Se aquele que vem após mim não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que tema maravilhoso, amém? Tem um tema da nossa semana é renúncia, e o tema do dia de hoje, terça-feira, que temos por texto base João 13, 4 e 5, diz o seguinte: não podemos ser servos de Cristo se não buscarmos a nossa bacia e toalha. Vamos ler o que diz João 13, 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quero ler outro texto, dois textos de apoio que nos ajudam também a compreendermos melhor esse gesto de humildade de Jesus, um gesto prático, né? Não uma pregação, não algo elaborado, um sermão, uma pregação prática. Jesus, ele pegou a bacia com água, ele enxugou os pés dos discípulos a ponto de constranger Pedro: Senhor, de forma alguma tu lavarás os meus pés, né? E ele falou: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não lava só os pés, mas o meu corpo todo. Amém, queridos? Vamos ler aqui o texto de Atos 1:1, que diz assim, ó: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então as pregações de Jesus eram muito práticas, amados. Jesus, ele fazia e ensinava. Jesus não dizia: olha, para você curar, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, ele falou, ele curava e mostrava como fazia, operava e praticava ali a cura, como ele deu o exemplo em João 13, do exemplo de humildade, de lavar os pés. Ele pegou uma baciazinha, colocou água. Então ele não, vocês têm que fazer. Não, ele mostrou como teria que ser feito. E um outro texto lindo, Mateus 20, 28, que nos ensina e diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por amor de muitos. Amém? Então, as pregações de Jesus, queridos, não eram pregações elaboradas, não eram pregações que mostravam um conteúdo teórico, não. Jesus era a pregação prática. Ele mostrava na prática, a pregação dele era ele mostrava como nós teríamos que fazer e nos deixou exemplo, esse exemplo de humildade que nós temos que ter como nosso Senhor, de renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa própria vida, tudo que temos, para que nós verdadeiramente nos tornemos discípulos dele. Amém? Que o Senhor nos abençoe, queridos, que o Senhor nos abençoe nessa semana. Tem uma outra palavrinha aqui que os manos colocaram, essa é uma palavra-chave: humildade, obediência e exemplo. Então eu preciso ter humildade, eu preciso ser obediente, e eu preciso ser exemplo em ser obediente e ser humilde. Ser exemplo para os meus irmãos mais novos, ser exemplos para todos aqueles que convivem, que estão conosco todos os dias. Amém? Que o Senhor nos abençoe, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homens perfeitos, à medida da estatura de Jesus. Graça e paz. Deus nos abençoe.